Olá, minha gente, boa tarde. Estamos começando o primeiro programa Amazoncast, o nosso podcast, um programa jornalístico de verdade, trazendo informações de interesse público. No primeiro programa de hoje, nós contamos com um grande profissional, Dr. Renato, dentista, que vai falar coisas de grande importância. No caso, a cárie, ele vai dar uma informação a respeito de como evitar, como o tratamento da cárie. Vou conversar agora com o doutor Renato. Doutor Renato, sabemos que a cárie é uma doença que atinge milhões de brasileiros, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Que tratamento e prevenção da cárie pode ser feito? Boa tarde, Vladimir. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e irão nos assistir também. Boa pergunta, Vladimir. Eu estenderia esse contingente, extrapolando até o nosso país. Certo. Porque a cárie ela atinge praticamente todos o planeta inteiro. Tá? Crianças, adultos, ela não respeita classe social, cor, idade, nada. Certo. A cárie ela atinge uma doença infecto-contagiosa, né, que atinge uma população, por dizer, população mundialmente. Certo. Tá? E o que é a cárie? Primeiro, para saber a prevenção, o tratamento de uma doença, devemos saber o que é a doença. Certo. Tá? E o que é a cárie? A cárie, como eu falei há pouco, é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Tá? Por isso que ela é infecciosa, é uma infecção e passa de uma pessoa para outra. Tá? Causada por uma bactéria, principalmente, né, a bactéria do Streptococcus, tá? Que é uma classe de bactérias. Certo. Tá? Como é que esta bactéria ela causa a cárie? Tá? Esta bactéria ela existe na boca após a infecção, no caso, da pessoa adquirir ou da mãe ou do irmão, né, chupando uma madeira, na fase ainda de criança, Certo. ainda na fase infantil. Tá? Então, esta bactéria, ela forma uma colônia na superfície do dente, um grupo de bactérias na superfície do dente. Tá? Certo. E esta bactéria, ela precisa, vamos supor, simplesmente falando, ela precisa de alimento para sobreviver. Tá? Tudo que é vivo precisa de alimento para sobreviver, para produzir energia. Tá? Então, ela, principalmente usando os açúcares da dieta, tá? Ela transforma esse açúcar em ácido, Certo. no final do seu metabolismo. Tá? Esse ácido, em contato com a superfície do dente, tá? Ele começa a causar a descalcificação do esmalte. Tá? Aí inicia esse processo da cárie. Toda a cárie se inicia com a descalcificação do esmalte, com uma mancha branca. Tá? E que, se não for tratada, ela vai progredindo, vai até desestruturar totalmente o esmalte e chegar na segunda camada do dente, que é a dentina, que já tem sensibilidade. E a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas, tá? da cárie, que é sensibilidade ao frio, sensibilidade ao doce, quando bate o vento. Tá? E qual, no caso, é o tratamento da cárie? Depende do estágio. Né? Se tiver uma cárie em um estágio incipiente, tá? Pode ser tratada, no caso, com restauração. Se remove, no caso, a cárie com um instrumento, com aparelho rotatório, com broca, e se põe o material. Tá? Certo. A gente está resolvendo o problema. Caso, né, já esteja uma cárie muito profunda, que já esteja comprometendo a polpa, né, porque após a dentina, no caso, temos a polpa. O termo certo é polpa. No caso, são 3 camadas. Seriam 2 camadas. A camada de esmalte após a camada de dentina. E a polpa não é um tecido duro. A polpa ela é um tecido mole, tá, do dente. É a polpa que produz a dentina e que também irriga o dente e dá sensibilidade ao dente. Tá? Porque ela tem um conjunto. Às vezes a pessoa fala, tá, chegou no nervo, doutor. Chegou, mas o termo certo não é nervo, o termo certo é polpa, que é um conjunto de nervos, vasos sanguíneos e células. Tá? Quando esta cárie se aproxima muito da polpa, como tem nervo, ela vai sentir uma dor. E uma dor, por ser uma dor aguda, uma dor muito forte. Tá? Então, qual seria o tratamento? Nesse caso, se a polpa
ainda tiver possibilidade de ser tratada, não estiver inflamada, tiver uma inflamação reversível, tá? Pode ser feita uma restauração, anteriormente feito fazendo uma restauração provisória, depois de restauração definitiva. Caso esta polpa não tenha mais recuperação, esteja no estágio de inflamação que não tem mais volta, uma inflamação irreversível, no caso aí, o dente não está perdido. Só que tem, no caso, um tratamento mais demorado, onde vai requerer mais especialidade. No caso, terá que se fazer um tratamento de canal, para depois fazer a restauração, ou então colocar uma prótese, como um bloco ou uma coroa. Certo. Mas, se não tiver, se for uma cárie incipiente, tem tratamento tranquilamente, sem problema nenhum. Certo. Agora, o tratamento disso, como o senhor acabou de falar, né? Tem uma parte que é mais longa e outra mais rápida, né? Mas também tem a inflamação gengival, né? Que deve ser uma inflamação na gengiva. E qual é o tratamento? Que é proveniente de quê? Certo. Vladimir, na odontologia, nós temos dois grandes problemas. Os dois principais problemas da odontologia são cárie dentária e inflamação gengival. É o que mais tem, tá? Mas tanto a cárie dentária quanto a inflamação gengival, elas são causadas por um único agente, certo, que é a placa bacteriana. E o que é a placa bacteriana? Como eu falei, ela é uma película que se forma na superfície do dente, tá? Certo. Ela é composta por saliva, restos de alimento, bactéria e células que se escamam da boca e se grudam na placa. Tá? Esse conjunto todo é chamado placa bacteriana. É nessa placa bacteriana que está na superfície do dente, tá, que ocorre o processo de cárie. Certo. Eu falei anteriormente que as bactérias, os streptococcus, que compõem a placa bacteriana, usam o açúcar, né, para o seu metabolismo, tá? E então vamos supor, o resíduo desse açúcar, o ácido, é jogado em cima da placa que está em contato com o dente. Isso vai começar a causar a descalcificação do esmalte. Certo. Tá? Então, se a pessoa evitar a placa bacteriana, ela não vai ter nem tártaro, nem inflamação gengival e nem cárie. Tá? Mas é o seguinte, esta placa bacteriana, vamos supor, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que é o seguinte, não se pode acabar totalmente com a placa da boca. Certo. Por quê? Porque o que é a placa? Saliva, estamos constantemente salivando. Isso. Tá? No caso, bactéria, não se pode tirar as bactérias da boca. A boca tem bactéria, tem vírus, tem fungo, e ali faz parte da flora normal da boca. Tá? E nós temos também, no caso, os açúcares. Isso a pessoa pode controlar e eliminar o açúcar da dieta. Porque a cárie tem a cárie para existir precisa de 3 fatores, que é a bactéria, o açúcar, no caso, e a placa. Se não tiver esses 3, não existe. Ela não consegue. Não existe placa. Não existe placa, existe placa, mas não existe cárie. Tá? Mas desses 3, como eu posso eliminar? A saliva eu não posso eliminar da boca. A bactéria não posso. Posso eliminar o açúcar. Tá? Tá. Agora vamos chegar no segundo ponto. Muito bem. Eu não como açúcar, mas eu tenho placa. Mas a minha placa não está causando cárie. Por quê? Porque não tem açúcar para a bactéria transformar em ácido. Tá? Mas esta placa, que está lá quietinha, sem causar cárie, ela pode causar inflamação gengival. Tá? Por isso que eu falei anteriormente, que tanto a cárie dentária quanto a inflamação gengival são causadas por um único agente, que é a placa bacteriana. Tá? Esta inflamação gengival, por que ela causa inflamação gengival? Porque não é para existir nada em contato com a gengiva, só mesmo o dente. Se fizer uma restauração, tem que ser muito bem polida. Se colocar um bloco, uma coroa, muito bem polida. Mas se tiver um irritante encostado com a gengiva, ela já inflama a gengiva, que é uma reação normal do organismo. É uma reação de defesa do organismo. É uma reação normal. Tá. Então, esta placa está ali, sem causar cárie, mas está causando inflamação gengival. Tá. Só que, Vladimir, com o tempo, esta placa, ela não passa a ser chamada mais de placa. Tá? Ela passa a ser chamada de cálculo salivar, que é o famoso tártaro. Enquanto ela está na forma de placa, a escovação consegue remover.
uma ação mecânica que você quer remover a placa. Como se remove a placa? Escovação e fio dental. A escovação correta é essa. Certo. Existem dois elementos. Existe a escova e o fio dental. Não se pode dizer que escovou muito bem os dentes só com a escova ou sem passar o fio dental. Porque só o fio dental ele limpa entre os dentes. Tá? Nada mais limpa. Nem palito, nem nada. Só o fio dental. Certo. Tá? Então, se esta placa ela não foi removida com a escovação, tá? Ela é calcificada pela saliva, como eu falei ainda há pouco. A pessoa está constantemente salivando. Tá? Então, esta saliva ela contém sais de cálcio. Então, o cálcio constantemente banhando a placa, ela começa a endurecer, formar um cálculo, que é chamado cálculo salivar. Certo. Só que depois que ela forma esse cálculo salivar, a escova não consegue mais remover. Tá? E como ela é uma superfície áspera, tá? Mais placa se forma sobre ela. Por quê? Porque a placa ela se forma mais facilmente em superfície áspera do que em superfície lisa. Certo. Tá? Por isso a finalidade de escovar o dente. Tá? Porque qual é o objetivo de escovar o dente? Além de o creme dental fornecer fluor, dar um hálito bom na boca, né? A finalidade da escovação é dar um polimento no esmalte. Certo. Tá? Porque o creme dental ele é abrasivo. O creme dental tem partículas sólidas, microscópicas, mas tem, a pessoa não enxerga. Tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo. Tá? É como a pasta de polir um carro. Eu sei. Se a pessoa passa constantemente naquele lugar, ela vai fazer o quê? Ela vai gastar o verniz do carro. Aí a pessoa me pergunta, sim, mas ela não gasta o dente? Ela gasta a raiz do dente, se for escovada incorretamente. Tá? Porque o creme dental foi feito para ser usado no esmalte do dente. O esmalte do dente fica na coroa, essa parte que aparece na boca. Essa parte é o esmalte. Por que ele foi feito para usar no esmalte? Porque o esmalte é o tecido mais duro que existe no organismo. O esmalte ele é mais duro que o osso. Tá? Então, ele foi feito para ser usado no esmalte, que ali ele não gasta o esmalte, ele dá um polimento no esmalte. Qual a finalidade desse polimento? Evitar com que a placa bacteriana se forme sobre a superfície do dente e venha a causar o tártaro e a inflamação gengival. Aquele que eu gosto de falar para os meus pacientes. Você pode passar um exemplo hiperbólico, vamos supor, né, que não existe, ninguém vai fazer isso. Você passa, vamos supor, meia hora passando o fio dental, tá, em todos os dentes, e 1 hora escovando os dentes. Qualquer pessoa que olhar vai dizer que seu dente não tem nada, não tem placa, não tem nada. Mas 20 minutos após esse trabalho todo, tá, começa a formar placa novamente. É mesmo. Por quê? Como eu falei, o que é a placa? Saliva, a pessoa está salivando, né? Bactéria que tem na boca e, no caso, o resto de alimento. Tá? O açúcar, o carboidrato, proteína, qualquer coisa que a pessoa se alimentou, ele gruda ali na placa. E célula que descama. Tem gente que entre os dentes. Também entre os dentes. Por isso o fio dental. Né? Porque só o fio dental limpa na superfície, que a gente chama superfícies proximais, tá? Que ficam entre um dente e outro. Certo. Porque a cerda da escova, ela não entra ali. Não né? consegue. Não entra. Só o fio dental limpa entre os dentes. Tá? Então a pessoa, por isso que tem que ter fio dental e escova. Tá? Mas, como falei há pouco, se a pessoa manter regularmente a escovação nos horários, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar, e se comer alguma coisa antes de dormir, ela vai evitar a cárie. Né? Por quê? Porque no caso, e nesse intervalo do café da manhã para o almoço, e aquela placa, já que o senhor falou que a placa se forma com 20 minutos após uma boa escovação, é aquela placa que está ali, que se formou na superfície do dente. Ela está lá. Mas, como eu falei, ela pode não estar causando cárie, porque vai depender da dieta da pessoa, se é rica em açúcar ou não. E também, quando a pessoa se alimenta, tá? Ela desorganiza a placa. A pessoa comeu um lanche, alguma coisa, ela desorganiza aquela placa.